Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um Sexta Quest. Essas duas últimas semanas a gente não teve nenhuma live. Na quarta-feira a gente teve o short, comumente que eu tô fazendo do Toku Quest Nostalgia, né, de Mage Ranger. E hoje a gente tem o Sexta Quest, onde eu vou falar, obviamente, de Superman, porque acho que não tinha nada mais importante para falar nesse momento do que Superman, que tinha o Legacy no nome, mas quando eu fui ver o filme não tem o Legacy, então ficou só Superman mesmo. E sem muitas delongas, a gente vai lá pra vinheta do Sexta Quest. É isso aí, meu povo. Primeiro, vamos começar dizendo que esse vídeo vai sim ter alguns spoilers. Então, eu vou colocar um spoiler alert na tela. Mas assim, vai ser o mínimo de spoiler possível. Vai ter alguns, então por isso o spoiler alert na tela aí pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos falar de Superman 2025 com David Corswant. Eu não sei pronunciar o nome do carinha. Corenswet. David Corenswet. E vamos começar com uma coisa que acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo que me acompanha, pelo menos aqui no VideoQuest ou nas redes sociais, sabe que eu sou muito fã do Man of Steel e do universo do Zack Snyder, da DC do Zack Snyder de uma forma geral, né? Então, assim, mas eu não sou uma pessoa. Eu vi muito isso no Twitter, principalmente, né, no X, né, que eu vou chamar de Twitter pro resto da minha vida, mas enfim. Eu vi muito no Twitter uma galera dizendo que o Superman ia ser um fracasso, porque não sei o quê. Tinha muita gente que também é fã do universo do Snyder, que meio que tava colocando hate no filme, e eu achei isso imbecil para começo de conversa. Eu acho que por mais que eu gostaria de continuar vendo a visão do Snyder para o universo da DC, a gente não vai ver mais e acabou, e é isso. O que a gente vai ver agora é a visão do James Gunn e do Peter Safran, e é isso. E eu vou começar dizendo que eu adorei Superman. Eu achei um filme muito bom, sabe? Em diversos aspectos diferentes. Obviamente, nada é perfeito no universo do Snyder, eu não achava tudo perfeito. Então, tipo, nada é perfeito. Tem algumas coisas que eu vou reclamar, obviamente, que eu vou pontuar aqui e ali. Mas, no geral, cara, eu daria 95 pra esse filme fácil. De 100%, sabe? Eu daria um 9 fácil pra esse filme. Fácil. E eu acho que ele só não chega ao 10 por coisas que eu vou falar aqui durante o vídeo, mas é um 9 muito fácil, tá? Vamos começar por aí. É um filme muito bom, é um filme fluido, é um filme que diverte, é o Superman mais escoteirão, né? Mas, apesar de ser o Superman escoteirão, ele é um Superman que coloca o dedo em certas feridas que as pessoas não gostam muito, né? Então, tipo, o James Gunn conseguiu pegar fazer um balanceamento assim, sem que o Superman perdesse muita coisa, sem que o Superman perdesse coisas que a gente já tinha visto nos filmes anteriores, e dos filmes anteriores eu digo todos eles, porque meio que ele bebe de todos os filmes, inclusive do Man of Steel, do Snyder. Tem alguma coisa ali, principalmente na parte mais em que o Superman o Superman é mais tem os dilemas ali humanos e de ser um alienígena, de ser um imigrante, vamos colocar aqui, de ser um imigrante,
tá tudo ali. E tem um respeito muito grande pelos quadrinhos também, né? Eu tive uma discussão engraçada, eu fui no Brasil recentemente, resolver algumas coisas, e eu dei uma passada na Comics, pegar umas coisas que eu queria pegar lá, e eu tive uma discussão engraçada com um dos vendedores lá, do pessoal lá da Comics. Você conhece o pessoal da Comics? Um abraço pro pessoal da Comics. E eu tive uma discussão engraçada com ele, porque ele tava reclamando que o Krypto não era um labrador. Ele queria que o Krypto fosse um labrador, porque nos quadrinhos ele é desenhado dessa forma. E eu falei, cara, nos quadrinhos ele é desenhado de diversas formas diferentes, na verdade. E nas animações ele tem vários tipos diferentes. Então o Krypto, ele é um cão alienígena, ele não tem uma raça. Então, isso é engraçado. Eu gosto muito do Krypto nesse filme. Acho um alívio cômico muito bom pro filme, por sinal. Eu não vou ficar me apegando a falar de cada personagem, de cada ato do filme. Não. Eu vou dizer o que eu achei do filme da forma mais fã possível, assim. Vamos começar. Eu vou pontuar coisas aqui que eu acho que são importantes ser pontuadas, que são três personagens principais, a Justice Gang, que eu vou falar um pouco sobre, e um personagem que eu vou falar sobre e eu vou explicar o porquê que eu tô falando dele. Obviamente ele teve uma relevância importante pro filme, mas não é só por isso que eu tô falando dele, eu vou dar os meus motivos daqui a pouco. Então vamos começar falando do Superman, né? Vamos começar falando do Superman, Kal-El, Clark Kent, David Corenswet. É o nosso escoteirão de volta, né? Eu gostei do ator, gostei da performance dele como Superman, como Clark Kent, enfim. Acho que ele entendeu bem a dinâmica do personagem nesse universo e trabalhou muito bem com o que ele tinha, né? Eu não conhecia o ator, assim, não me lembro dele em nada que eu tenha assistido. Eu dei uma olhada no IMDb dele, ele fez várias coisas. Tem algumas coisas que até que eu vi, mas que, tipo, não liguei o nome à pessoa. Mas eu acho interessante que ele conseguiu trazer coisas que o Henry Cavill também tinha trazido pro herói, manter, no caso, coisas, e trazer coisas novas, né? Por exemplo, ele tem um tom humorístico, assim, vamos dizer assim, um bom humor muito mais muito mais afiado, né? Até porque são propostas completamente diferentes. Mas eu gosto disso. Assim como eu gosto de quadrinhos diferentes do Superman, que tem pegadas completamente diferentes e que tem tons completamente diferentes. Mas eu gosto do David, ele conseguiu fazer um trabalho muito bom. E ele tem uma química muito boa com a Rachel Brosnahan, né? Que é a Lois Lane, né? Brosnahan. Eles têm uma química muito, muito, muito boa. E ela é uma Lois Lane que é bem interessante de se ver. Ela confronta o Superman em determinado momento. Ela. E eles. É muito interessante que o filme já começa e eles já são um casal e tudo mais. Então, tipo, não é nenhuma surpresa se é nos primeiros, sei lá, 5 minutos, 10 minutos de filme. Eles são um casal já e tudo mais. Não tem a viagem, não tem a destruição de Krypton, nada disso. Então a gente já consegue ir vendo essa dinâmica deles dois bem desde o começo, né? E é uma dinâmica muito boa, né? Eles têm uma química muito legal em cena e isso me fez, né, gostar muito da Lois Lane dela. Mas eu tenho. Se eu fosse fazer uma crítica aqui à Lois Lane dela, é que eu acho ela muito seca em alguns momentos, né? Não a atriz, é a personagem mesmo, é da personagem. Eu acho que construíram uma Lois Lane um pouco seca. Não tem outra palavra. Às vezes ela é um pouco seca, um pouco
distante. E aí isso me deu uma incomodada no começo, mas depois eu fui abraçando, mas dá uma estranhada, assim. Porque a Lois Lane, em geral, ela é muito apegada ao Clark e quando ela descobre que ele é o Superman, é o próprio Superman. Enfim, e aqui a gente tem, apesar do que acontece durante o filme, eu não estou falando das ações, mas eu estou falando do sentimento, do que a personagem passa, sabe? Mas enfim, muito fez bem o trabalho dela, é uma formulosa aí muito legal e tem uma química muito boa com o Superman. Para além disso, a gente tem o Nicholas Hoult, que fez o Lex Luthor. E é engraçado porque o Nicholas Hoult ele fez teste para ser o Superman, né? E acabou como Lex Luthor. Né? Nicholas Hoult, pô, todo mundo conhece o Nicholas Hoult, ele foi o Fera nos filmes da Marvel. Nos filmes da Marvel, não. Ele foi o Fera no X-Men da Fox. Naqueles que fazem parte do First Class, né? Do universo do First Class. E além disso, ele fez vários outros filmes muito bons. Ele fez o Menu, por exemplo, que é um filme maravilhoso, eu amo aquele filme. Mas o Nicholas Hoult é um ótimo ator. E, novamente, tem uma dinâmica muito boa com o personagem principal, que é o David Corenswet, né? Então, assim, essa dinâmica entre atores, ela é muito importante para um filme que é adaptado de alguma outra obra, porque a gente precisa crer que esses personagens, eles estão realmente tendo uma sinergia. E muitas vezes isso não acontece, né? E eu vou citar aqui, por exemplo, um filme um filme do Snyder, por exemplo, né? Em Batman vs Superman, ali no começo do Batman vs Superman, a gente tem, eu particularmente não senti uma química tão boa entre o Henry Cavill e o Ben Affleck. Apesar de eu gostar dos dois, cada um no seu próprio papel, eu não senti uma química muito boa entre os dois cruzados, né, em cena, os dois em cena. Eu achava que faltava algo, que faltava alguma emoção ali. Não emoção, mas faltava alguma coisa, né? E o Nicholas Hoult com e também não acho que o Henry Cavill tinha uma sinergia muito boa também com o cara que fez o Lex Luthor. Esqueci o nome do ator agora. Meu Deus do céu, eu adoro aquele ator. Mas enfim. Ele. Eles não tinham uma sinergia tão boa com o Henry Cavill também. Me perdi. Tinha uma sinergia tão boa com o Henry Cavill. Eu acho que obviamente, se tivesse tido mais filmes, talvez eles tenham ganho, mas no filme que eles era para ter, eles não tiveram, né? Então isso já é para mim um ponto aí que a favor desse novo Superman. O Nicholas Hoult e o David Corenswet têm uma sinergia muito boa em cena. Eu acho que o Nicholas Hoult pegou toda a raiva que ele teve por não conseguir o papel de Superman e transformou em sinergia em cena, como o Lex Luthor, né? E assim, todo o filme, ele é todo um grande plano do Lex, né? E a gente tem várias facetas desse plano acontecendo. Algumas coisas que me incomodaram nesse plano é que algumas coisas ficam um pouco mal explicadas, como, por exemplo, a questão da engenheira é um pouco mal explicada. A engenheira é uma personagem, eu não trouxe imagem dela porque, como eu disse, eu não vou me alongar muito. Mas é uma personagem que ela tem um papel muito importante em The Authority, né? E não sei, eu fiquei meio. Achei que a personagem foi nerfada, né? Como se dizem nos jogos, né? Ela teve os poderes dela muito. Ela é basicamente ela é uma máquina senciente, mega poderosa em Authority, e no filme do Superman ela só é, sei lá,
bucha de canhão, basicamente, né? E teve o Ultraman também, que também foi um personagem meio meh. Não gostei de ter usado o nome Ultraman, isso me incomodou um pouco, porque o Ultraman, a gente sabe, é um vilão do Sindicato do Crime, de outra terra. Enfim, achei que o nome Ultraman foi meio... Foi jogar um personagem, vamos dizer assim. Eles até usam o símbolo do Ultraman mesmo, e eu achei isso desperdício, né? Pra ser o bizarro, entendeu? No fim das contas. Que mais? Sobre isso, acho que sobre isso é isso aí. Vou falar agora sobre a Justice Gang. Justice Gang. Formada pelo Guy Gardner, o Lanterna Verde, o Senhor Incrível e a Mulher Gavião. Vividos por Nathan Fillion, Ed Gatheg e Isabela Mercê. Me fez rir. Me tirou gostosas gargalhadas. São 3 personagens que funcionam muito bem juntos. Pode fazer um filme da Liga da Justiça Internacional já com esses 3 aí e mais o Metamorphos, né? Que aparentemente entrou pra gangue. E eu gosto muito que o Guy Gardner, que o Nathan Fillion faz um Guy Gardner completamente caricato, que é o que Guy Gardner e, porra, ficou muito bom. Ficou muito bom, ficou muito legal. O Senhor Incrível, cara, esse ator, ele já fez... Ele fez Crepúsculo, né? Ele fez Crepúsculo, acho que no primeiro filme, se eu não me engano. Ele era daquele trio de vampiros lá que aparece na cidade, enfim. Mas ele fez X-Men First Class, onde ele fez um dos X-Men que, na minha opinião, tem um dos poderes mais foda que existem, que é o Darwin, que o poder dele é muito foda e ele morre da maneira mais imbecil possível. E assim, foi um desperdício de personagem gigantesco. Eu lembro na época que eu reclamei pra caralho. Por mais que eu tenha gostado muito do First Class, eu reclamei pra caralho do que acontece com ele. E ele agora teve a sua volta por cima como um herói da DC e, dessa vez, mandou muito bem. Não que ele tenha mandado mal como Darwin no filme do First Class, ele foi bem no filme, mas o destino dele é que foi uma bosta. Mas ele mandou muito bem no filme, atuou muito bem, fez um Senhor Incrível, porque o Senhor Incrível é só um ser humano muito inteligente e rico, né? E que tem uma tecnologia, né, insanamente superior a qualquer coisa, né? Ele é tão inteligente quanto o Lex Luthor, né? E é tão bom em trabalho de campo quanto o Batman, vamos dizer assim. E se os Batfãs vierem encher o saco, blá 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 pra vocês. Enfim, muito bom também. E a Isabela Mercê, que vem aí de alguns sucessos de bilheteria e de um fracasso entre aspas não, né? Foi um fracasso de público e de crítica, né? Apesar de eu ter gostado do filme, ela fez uma das Mulheres Aranhas no Madame Teia. Mas ela fez também o Alien Romulus, eu acho, foi isso? O Alien Romulus. Ele é a protagonista. E... É do Alien ou é do Predador? Agora eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida. Fiquei realmente em dúvida se ela fez Alien ou Predador. Não, foi Alien mesmo, Alien Romulus. Isso mesmo. E ela tá em The Last of Us. E ela fez o filme da Dora Aventureira. Que pra mim é o que importa. Ela fez o filme da Dora Aventureira. E é isso. Mas a Isabela Mercê mandou muito bem também. Fez fez uma Mulher Gavião, assim, que eu achei legal do ponto de vista estético e a atuação dela ali, mas me incomodou o fato dela ter, primeiro, poucas falas, e segundo, dela ficar gritando o tempo todo. Ela não é Canário Negro, tá ligado? Tipo, por que ela ficava gritando o tempo inteiro? Toda vez que ela ia lutar, ela ficava soltando uns gritos que, tipo, meio que eu não entendia o porquê. Isso foi uma coisa que me incomodou bastante na personagem. Mas gostaria de ver muito mais da Mulher Gavião dela.
E gostaria de ver muito mais dos três, na verdade. O Nathan Fillion como Guy Gardner, pra mim, deveria aparecer na série dos Lanternas, né? Que vai ser capitaneada pelo Hal e pelo Hal Jordan e pelo Jon Stewart. Mas, na minha opinião, o Guy Gardner devia aparecer por lá também. Nem que seja pra dar um oi. Enfim, e é isso. Sobre esses três personagens, é isso. E agora eu vou falar sobre um personagem Coringa, né? Eu deixei por último aqui pra falar dele. Que é o Jimmy Olsen. E aí vai entrar a minha maior crítica a o Zack Snyder no comando, tanto do DCU quanto do Superman, que é ele não gosta do Jimmy Olsen. E aí eu achei que é tipo... eu sou o dono da bola, eu não gosto de você, você não vai jogar. Cara, é um personagem importante pra mitologia do Superman. É o melhor amigo do Superman humano, né? E assim, porra, é um personagem que eu senti muita falta dele no mundo do Zack Snyder. E agora ele veio, e ele veio com tudo, assim. O James Gunn trouxe com vontade. E, cara, ele rouba a cena. Sempre que ele tem oportunidade, ele rouba a cena. O ator, né, que faz o Jimmy Olsen, né, que é o Skyler Gisondo, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Cara, ele roubou a cena, de verdade. Em toda cena que ele aparece, ele rouba. E assim, ficou uma dinâmica muito interessante. E aí vem mais um ponto negativo que eu tenho sobre as dinâmicas do filme. Nesse filme, a gente tem uma Lois Lane e um Clark Kent, que já são um casal, e uma Lois Lane que já sabe que o Clark Kent é o Superman. Só que assim, a gente sabe, né, a gente que gosta de quadrinhos, sabe que o primeiro humano a saber, assim, que a identidade secreta do Superman é o Jimmy Olsen, né? Tanto que o Jimmy tem um relógio para chamar o Superman quando ele precisa. Então, o Jimmy não saber que o Clark é o Superman, ou pelo menos o filme não mostrou isso, me deu uma incomodada. Então, tipo, a Lois ter esse conhecimento antes do Jimmy me deixou um pouco incomodado. Não estraga a experiência, mas me deixou um pouco incomodado. Senti assim um pouco no coração. Mas passou. Foi muito bom. Foi bem legal de ver. E, enfim, Jimmy Olsen, James Gunn fez essa retratação aí, que eu acho que era um dos maiores. Uma das maiores críticas que eu tinha à adaptação do Zack Snyder do Superman era não ter o Jimmy Olsen. Ele colocou um fake Jimmy Olsen no Batman vs Superman e matou nas primeiras cenas do filme, que eu achei absurdamente horrível. Mas enfim. Era o universo que ele estava criando e fazia sentido naquele universo porque bolas. Porque ele fazia sentido pro que ele estava querendo criar. Eu não concordava, mas enfim. E esse Jimmy Olsen é muito bom. Então, vale muito a pena ver o Jimmy Olsen. E agora vamos falar, assim, no geral, monstros muito legais. O plano do Lex é muito legal, é muito bem elaborado. É um plano de megalomaníaco, de megalomaníaco estranho que quer dominar o mundo. Mas eu tive uma discussão esses dias, não foi exatamente uma discussão, mas eu tive uma interação no Twitter, porque alguém reclamou que... Eu não vou lembrar agora exatamente quem foi o user, mas se a pessoa assistiu o videocast, ela vai saber. A pessoa reclamou que o Lex Luthor estava muito parecido com o Elon Musk, o Jeff Bezos e não sei o que, blá 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 blá. E aí eu fiz uma interação com a pessoa que foi a seguinte, falei, cara, o Lex Luthor, ele é o bilionário, bilionário cientista louco Prime, tá ligado? Tipo, ele é o bilionário que quer dominar o mundo, assim, um dos primeiros, né? Se não o primeiro, nesse mundo do super-herói.
E ele foi se adaptando com o tempo. Então, tipo, enquanto na década de 40 ele refletia uma classe rica XYZ, agora ele reflete uma outra classe rica. Então, tipo, eles vão usar referências atuais, eles não vão ficar pegando. Como é que se diz? Eles não vão pegar. Eles não vão pegar o mesmo Lex Luthor que o Jimmy Hackman fez. Sabe? Porque não faz sentido. Não faria sentido no mundo em que a gente vive. Né? Esse filme não está se passando na década de 40, na década de 60, de 80. Está se passando nos anos 2025. Então hoje, o que a gente tem de bilionário pau no cu é isso. Né? E assim, eu não vejo essencialmente nada de errado nisso. E, novamente, o Nicholas Hoult foi muito bem. Foi assim. Ele mandou muito bem como Lex Luthor. Ele teve um domínio do personagem muito bom. Ele é manipulador, ele é surtado às vezes, quando ele surta. A cena do que ele faz na prisão é assim. Cara, você fala, porra, esse é o Lex Luthor. Ele vai até esse ponto, saca? Então, tipo, não vi esse problema, não vejo esse problema em comparar, vamos dizer assim, o Lex Luthor com o Bezos ou o Elon Musk, porque afinal de contas a ideia é que a gente odeia esses filhos da puta, né? Então, aí, vamos odiar esses filhos da puta, né? Bilionário bom é bilionário guilhotinado e sua riqueza dividida aí para os trabalhadores. Mas enfim, finalizando aqui, novamente, já dei no começo, vou dizer de novo, 9 fácil, né? Não tem 10 por causa desses pequenos detalhes que eu citei durante o vídeo, mas é um filme muito bom, recomendo que vocês assistam, é muito legal. É um pontapé, não é exatamente um pontapé, né? Porque a gente teve coisas antes pro DCU, né? A gente teve o Comando das Criaturas, que é oficialmente a primeira obra do DCU. Mas como live action é o primeiro, né? Então foi o primeiro live action do DCU e mandou muito bem. Construiu já deu pra gente um panorama muito bom no universo, da Terra e tudo mais. E é isso, gente. Vale muito a pena assistir Superman. Vejam. Se puderem ver no cinema, vejam. É muito legal. Mas se não puderem e quiserem esperar sair no streaming também, só vejam. Assistam. É bem bom. Bem bom, bem bom, bem bom. É muito bom. E é isso. Vocês sabem aí, se inscrevam no nosso canal, se tornem membros. A gente tem um servidor no Discord, a gente troca ideias sobre várias coisas. Tem o nosso Instagram também, tem o Pix, se vocês quiserem ajudar a gente. Também você pode ajudar se tornando um membro do canal. E é isso. A gente se vê na próxima. Até mais!